Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Nós estamos aqui com mais um vídeo do módulo 2. Este é o sexto vídeo e nós daremos continuidade referente ao conteúdo programático da CIPA, que nos faz, né, a entrar em algum conteúdo que muitas das vezes pode alguma empresa estar envolvida de acordo são os comportamentos dos colaboradores, certo? Então, antes de prosseguir com o conteúdo, quero falar com vocês que eu estou gravando esse vídeo de casa. Então, se vocês escutarem aí alguém conversando, algum som de veículos passando na rua, é porque eu estou gravando de casa, ou o cachorro latindo, né? Enfim, algum ruído aí que não faz parte do vídeo, certo? Relembrando, né, o que nós vimos no vídeo anterior, nós relatamos sobre DSTs, AIDS, né? DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, evitar-se o preconceito, os meios de transmissão, os meios que não transmite, as prevenções, os remédios a ser usados, depois de ter adquirido o vírus, né? Como proceder, evitando também o preconceito, tratando a pessoa com carinho e amor, dando apoio a ela para que ela pelo menos estabilize, né, e minimize aí o seu sofrimento. Então nós também começamos a relatar referente a drogas, né, o que são drogas, porque algumas drogas são consideradas legais, outras ilegais, certo? Droga, né, é toda substância natural ou sintética que introduza no organismo e modifica suas funções, certo? Referente à legislação brasileira, nós relatamos, né, da Lei 11.343 de agosto de 2006, que foi a primeira lei, certo, referente ao assunto, certo? Bom, e, né, algumas drogas são consideradas legais e pode ser compradas por qualquer pessoa que tenha maior idade, lembrando disso, né? Então é proibido vender droga para quem é de menor, certo? Tanto a bebida alcoólica quanto os cigarros, né? Então tenham atenção sobre isso, vocês que estarão, né, chegando para o grupo da CIPA e estiver aí envolvido no assunto e tem alguém de menor na família ou parentela, então lembre-se disso, que não pode jamais vender qualquer tipo de drogas que são legais, vender a quem é de menor idade. Considerado não, é um crime a venda de drogas que são legais para quem é de menor, certo? Bom, o efeito do uso das drogas no sistema nervoso. Relataremos aqui sobre o alcoolismo. O que é o álcool, né? Ele em consumo excessivo, a famosa 51, caipirinha, a cerveja, os drinks, as batidas, enfim. O que causa sobre
o organismo. E por que temos que relatar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que é tão atual, então é necessário relatar sobre ele na CIPA, porque a CIPA ela vai agir em conjunto com o SESMIT, elaborando e promovendo campanhas, né, referente às drogas entorpecentes e alcoolismo também, né, para que o colaborador não adentre no ambiente de trabalho sobre efeitos do álcool ou drogas, porque ali, principalmente locais, né, de que áreas industriais ou até mesmo na indústria da construção civil ou que tem aí máquinas, equipamentos, né, que pode comprometer o risco à integridade física dos colaboradores. E preocuparemos sim com os colaboradores dentro da empresa ao executar suas funções, as funções operacionais, né? Podemos citar alguns exemplos da indústria da construção civil: pedreiros, serventes, carpinteiros. Podemos citar exemplos da indústria automobilística, né? Os operadores industriais, operadores de empilhadeiras, máquinas pesadas, operadores de ponte rolantes e dentre outras máquinas, né? Não tem condições nenhuma de operar ou de executar as funções citadas o colaborador que está sob efeito de álcool ou droga. E por que não promover as campanhas para que o colaborador evite isso nos seus horários de trabalho e também na sua vida aí, cotidiana, ele evitar aquele excesso em uso de drogas entorpecentes e álcool, né? E deixando aí de ter uma mente sadia, consciente por conta do excesso das drogas e alcoolismo sobre o seu organismo ali, deixando de curtir a vida com a sua família, enfim. É um assunto que é tão atual e que precisa ser tratado e tratado com carinho, cuidado, né? Mas ao mesmo tempo com carinho, cuidado e amor, pegando firme, sendo pulso firme com essas pessoas que são viciadas referente a álcool, né? Que é o assunto aqui agora, e as drogas entorpecentes, também as demais drogas entorpecentes, certo? O álcool age de modo destrutivo. Ele ataca diretamente, né, ao glutamato, né, um neurotransmissor envolvido em diversas funções, como raciocínio e movimento. Podemos observar quem está sob efeito de álcool, né, ou outra droga que o raciocínio ora está lento, ora está acelerado, né? As pessoas começam a falar, né? Trocar as palavras, né? Ele começa a não dizer coisa com coisa. Alguns, como diz, já começam a chamar o urubu de meu loiro, né? E assim por diante, né? E tem pessoas que começam a pisar no ar, assim, sabe? Como se o chão estivesse longe, com dificuldade de caminhar. Ele fica calambeando para lá e para cá, tonto, errando as passadas. Alguns caem, né? Bate ali a cabeça, ou outra parte do corpo, podendo causar um traumatismo craniano ou quebrar outra parte do corpo, né? Podendo gerar hemorragias internas, dependendo da queda. Então é muito importante que esse assunto seja tratado com seriedade, para tentar trazer as pessoas de novo ao convívio, né, de pessoas conscientes daquilo que estão fazendo, certo? Aliás, quem está sob efeito do álcool jamais pode pegar na direção, conduzir um carro, conduzir uma máquina, certo? O aumento da concentração do álcool no sangue faz com que a pessoa perca a capacidade de julgamento, a memória, a percepção sensorial,
a coordenação motora. Então, assim, é muito importante esse assunto ser abordado nas empresas. Ele não deve ser ignorado. Ah, mas todo ano a CIPAT relata sobre o assunto de drogas entorpecentes, sobre AIDS, mas são assuntos que envolvem diretamente a saúde mental, a saúde, né, física, o meio social. São assuntos que devem ser abordados, não devem ser ignorados, certo? Então, não tem capacidade de julgamento. Ideal seria que evitasse-se o confronto verbal com pessoas que estão sob efeito de álcool. A pessoa não sabe o que está fazendo ali em alguns momentos e pode gerar aí tragédias e mais tragédias. O certo é evitar-se a discussão, o confronto, os ataques verbais com pessoas que estão sob efeito de drogas, certo? E principalmente aqui nesse momento, relatando sobre álcool, né? Lógico que as demais drogas devem ter atenção ao evitar-se o confronto verbal. Aqui nesse momento nós estamos abordando sobre o alcoolismo, certo? O consumo de álcool está ligado também a seguintes problemas, né? Olha só, mais de 50% dos acidentes fatais de trânsito, né, pessoas sob consumo de álcool, ele não tem consciência daquilo que está fazendo, é uma irresponsabilidade grande de quem consumiu alguma bebida alcoólica e vai se conduzir ali um veículo, né? Vai conduzir um carro, um caminhão, um ônibus, uma moto. É uma grande irresponsabilidade, além de ser crime, certo? Então, tenha cuidado com isso, certo? Mais de 50% dos crimes violentos, onde eu relatei anteriormente sobre evitar o confronto com essas pessoas que estão sob efeitos de álcool ou outras drogas. Evita. A prevenção é a melhor situação agora nesse momento. Imagina receber uma pessoa num ambiente de trabalho, né, sobre efeitos de álcool, e ali de repente começa-se o confronto verbal, né? Então, olha, crimes violentos eles podem acontecer dentro da empresa, fora da empresa, em momentos de lazer, dependendo da pessoa, se ela tiver sobre um grande efeito de álcool, ele não vai ao local, ele vai brigar dentro do supermercado, dentro da farmácia, né, dentro de uma igreja, dentro de no local de lazer, né, num campo de futebol. Então tem que se dar atenção sobre isso e falar sobre esses assuntos. Mais de 50% dos suicídios também, olha aqui. Então tudo assim, ó, acima dos 50% sobre pessoas que estão ligadas ao consumo de álcool, né? Nascimentos de bebês com sérios defeitos em função do consumo de álcool pelas gestantes. Então, as gestantes, evite o consumo de álcool no seu momento de gestação, né? Para você ter uma criança com saúde, uma criança que requer, né, os cuidados da mãe, uma criança com saúde. As gestantes têm que evitar esse momento, né, abster-se do álcool para que nasça a criança com saúde, né, e não venha ter transtornos posterior ao parto, certo? Aumento de 50% de chances de câncer de mama em mulheres que consomem 3 ou mais drinks por semana. Então, mulheres, tenham atenção sobre isso, certo? Evita, né? Por que consumir em excesso? Se você consumir com moderação, você vai curtir o seu momento de bebida, seu momento de saúde, né? Você vai ter uma idade nova com saúde, uma idade, meia idade, né, com saúde, e velhice com saúde. Então tome seu cuidado, certo? Porque você pode estar se comprometendo tanto fisicamente quanto mental,
Imagina você ter um câncer de mama e depois ter que tirar a parte que está com o tumor ali. Fisicamente você vai ser, né, ter alteração ali no seu corpo, e mentalmente pode te gerar ali uma depressão, né, uma ansiedade por conta desses problemas físicos. Então evite, né? Pessoas que costumam beber com frequência passam a apresentar tolerância ao álcool, pois as células do sistema nervoso central se adaptam à sua presença, e é um mau sinal, porque é, tanto fisicamente quanto mentalmente, né, e socialmente falando, vai lhe causar transtorno ao você adaptar com a presença do álcool, né, e pode gerar ali uma fatalidade, certo? Com isso, torna-se necessário ingerir cada vez mais álcool para conseguir o mesmo efeito. Então, ou seja, aqueles 2, 3 drinks por semana passa já a dobrar para 4, 6, daqui a pouco vai para 20, a pessoa fica intolerável socialmente falando, já começa a gerar transtornos mentais, transtornos familiares, discussões. Daqui a pouco já no final de semana já não é suficiente mais para beber, já passa a beber segunda, terça, quarta, quinta e vai daqui até se virar ali um dependente e causando vários prejuízos sociais, mentais, prejuízo ao organismo que vai se acumulando ali. Então toma muito cuidado com isso, ao consumo em excesso do álcool. Além da tolerância, passa a haver dependência física, sendo necessário acompanhamento médico. Olha, já passa para o médico tratar, né, referente ao alcoólatra, né, e também pode procurar apoio junto aos grupos como o Alcoólicos Anônimos, o famoso AA, certo? Presentes em quase todas as cidades, pois infelizmente o alcoolismo é um problema comum. Quase todas as famílias, eu não tenho aqui em números, tem alguém que é dependente do álcool. Quando eu falo dependente, é o consumo em excesso, certo? Então, assim, é necessário dar atenção para isso. É necessário campanhas, é necessário conscientização, é necessário que a família ajude, é necessário que consiga-se o tratamento, vai para os alcoólicos anônimos, né, para tentar tirar as pessoas da dependência desse álcool, certo? Eu não estou dizendo aquele consumo moderado, eu estou dizendo em excesso. Então nós temos aqui outras drogas, só pode ser compradas com receita médica, certo? Então aqui, quais são elas? E outras não podem ser comercializadas oficialmente, pois são consideradas ilegais. Então tem aquelas sob receita médica e tem aquelas que são ilegais e não são comercializadas oficialmente. Ou seja, tem aí um comércio paralelo que vende, infelizmente tem, não tem, né? Combater isso se torna muito difícil, mas a lei tem trabalhado sobre isso para tentar pelo menos diminuir, né? Então, drogas hoje proibidas já foram usadas livremente pela humanidade antes de seus efeitos nocivos serem conhecidos, né? Depois que foram conhecidos, foram cortando o uso dessas drogas, né? Então, ou seja, alguém foi cobaia, alguém teve que passar pelos transtornos dessas drogas que hoje são ilegais, certo? Elas foram, né, livremente usadas pela humanidade. Então, se hoje é proibida e a lei, a saúde, os profissionais da área da saúde verificou e proibiu, é porque não faz bem para a humanidade. Mas infelizmente tem pessoas aí que continuam, mesmo sendo ilegais e proibidas, tem pessoas que insistem referente ao uso dessas drogas, certo? Há indício de que os
opiáceos, né, derivados da flor da papoula, já eram usados há milhares de anos. É, a coca já era usada pelos povos andinos há 2000 anos. Então, dois exemplos, né? Há milhares de anos e há outros há 2000 anos, né? No caso, opiáceos, né? Há milhares de anos já foram usados, né? E a coca já era usada pelos povos andinos há 2000 anos, ou seja, hoje, né, são assim proibidas e antigamente, né, anteriormente, aliás, causaram transtornos tanto para a saúde física, mental e social, né? Então essas drogas chamadas naturais são extraídas de plantas, animais e alguns minerais. Já foram muito estudadas e seus efeitos são bem conhecidos, mas a cada dia surgem novas drogas sintéticas com um potencial cada vez mais perigoso, né? Então é complicado, são muitas pessoas tentando combate para eliminá-las, mas ao mesmo tempo tem diversas pessoas insistindo no uso e na comercialização, certo? Como diz, é uma batalha travada, né? Uma força entre as pessoas referente à situação. Mas o que são drogas sintéticas, né? Drogas sintéticas são substâncias ou misturas de substâncias exclusivamente psicoativas, produzidas através de meios químicos cujos principais componentes ativos não são encontrados na natureza, ou seja, são uma mistura química, certo? Não vem da parte natural, vem uma mistura química para gerar aí no usuário um efeito, né, de satisfação mentalmente falando, depois gerando para eles transtorno mental e doenças físicas e também situações adversas socialmente falando entre, né, as pessoas, pode perder emprego, perder família, ir presos, né, e não, tem pessoas que não têm condições de estar socializado entre a humanidade aí pelo uso excessivo. Uns têm que ficar internados, outros têm que ir presos e assim por diante. De modo geral, as drogas que atuam no cérebro, afetando a atividade mental, pode ser de três tipos. Informação de Andrade, né, de 2004. Drogas que diminuem a atividade mental, né, tem essas drogas, tem a capacidade de diminuir essa atividade mental. Outras aumentam a atividade mental, né, outras que alteram a percepção, certo? Então, são esses três tipos que pode ter alterações sobre os usuários. Drogas que diminuem a atividade mental também são chamadas de depressoras, certo? Fazem com que o cérebro funcione de forma mais lenta. Essas drogas diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. Ou seja, imagina aí um operador de máquina sobre o uso de drogas. Tem condições de operar uma máquina, né? Imagina aí um colaborador administrativo elaborando ali relatórios, planilhas, está sob efeitos de drogas. Como que vai ter capacidade de raciocinar? Imagina um motorista de coletivo, um motorista de carreta, né? Imagina aí um piloto de avião, um motorista de veículos de pequeno porte, um ciclista, um motociclista. Então, as capacidades, né, que geram sobre o cérebro são diversas,
tensão emocional. Imagina aí, já observaram pessoas sob efeito de álcool que começam a chorar, outros sob efeito de outras drogas começam a rir, a ficar nervoso, sair fora de si, usando uma arma, né? Imagina uma pessoa concentrando aí sobre o uso de drogas, dirigir, conduzir máquinas, elaborar relatórios de planilhas, médicos aí fazendo seus atendimentos, né, cotidiano, engenheiros, advogados, enfim, né? Então as drogas diminuem a atenção, concentração, tensão emocional e aí vai, certo? Bom, são exemplos ansiolíticos, tranquilizantes, álcool, inalantes, cola, né, lança-perfume, narcóticos, morfina, heroína. Então são exemplos aí de drogas que diminuem a atividade mental, né, diminuir a capacidade, né, de pensar. Então deve ser evitados, né? Deve ser evitados e tira isso longe do alcance de adolescentes, de crianças, certo? De pessoas de meia idade, mais velhos. Vamos tentar, né, unir forças para combater esses tipos de drogas aí. Por mais que nós ficamos frustrados em algum momento, mas através das campanhas, através aí de passar informação para líderes encarregados que sobre colaboradores que estão utilizando isso, né, mesmo que seja no anonimato, através de discos de denúncias, se tem alguém aí próximo ao seu bairro, você não precisa de falar o seu nome, enfim, vamos tentar combater dessa forma, né, para que nós tenhamos uma sociedade mais sadia mentalmente falando e até fisicamente, certo? Antigamente o lança-perfume era a coqueluche, né, dos salões. E até mesmo as crianças ganhavam tubinhos para se divertir nos bailes. Olha só que complicação, né? Antigamente, não se tem aqui os anos em que foi isso utilizado por crianças. Aliás, né, são crimes que as pessoas praticavam, né, para que as crianças se divertissem nos bailes. Hoje em dia é considerado entorpecente pela vigilância sanitária e seu uso é crime. Bom que a vigilância sanitária, né, como diz, trabalharam para que esse lança-perfume fosse tirado dos bailes e do alcance das crianças, né? Se mobilizaram para que evite-se o uso desses lança-perfume. No Brasil é uma das drogas mais usadas pelos adolescentes e, né, logicamente, os adolescentes praticando crimes, né? Essa é a verdade. E diga-se de passagem, pessoal, entende-se assim, sabe? Quando se não tem uma lei a ser seguida, todo mundo dá o seu parecer, acha tudo normal, acha pacato quem é contra o uso desses lança-perfume ou outras drogas, certo? Não se tem um caráter, até mesmo cristão, um caráter, né, de pessoas adultas para entender o que é crime, né? E aí todo mundo dá o seu parecer de acordo ao seu achômetro, de acordo à sua mente, seu comportamento, né? Então quem faz esse julgamento de acordo é o seu parecer, né? Eles não estão embasados em lei nenhuma. Muito pelo contrário, é a sua mente e a sua lei. Ou seja, vamos citar um exemplo aqui.
tem pessoas que não gostam de outras que vestem de verde. Mas qual que é o parâmetro dele? É porque ele não gosta de outra coisa, ele só gosta de verde, né? Então é complicado sobre isso. O parâmetro dele é a mente dele, não a lei. Então não se deve julgar de acordo com a mente pessoal. Por isso, para isso nós temos as leis, as normas, né? Se todas as pessoas andassem de acordo com as leis, as normas, né? Evitaria-se muitos problemas. Porém, tem os justiceiros né, que tem as suas leis próprias, os seus próprios pensamentos. Ah, eu penso assim, eu acho assim. Aliás, né, o achômetro é complicado. Uma pessoa que vem com argumentos sobre aquilo, acho isso, acho aquilo, ele não quer ter sob parâmetro a sua própria leis, as leis trabalhistas, as leis, né, é, legislativa, as leis do Brasil e assim por diante, certo? Drogas que aumentam a atividade mental, também chamadas de estimulantes, fazem o cérebro trabalhar de forma acelerada, né? São exemplos: cafeína, tabaco, afetamina, cocaína, crack, né? O cigarro. A nicotina encaixa-se nos receptores destinados à acetilcolina, certo? Atenuando a fome e o cansaço e gerando uma leve sensação de euforia. É o que é a nicotina pode provocar no organismo, certo? Ela desempenha também o papel da dopamina, neurotransmissor associado à satisfação e inibição do apetite. Os riscos do fumo são enormes. O cigarro aumenta a chance de desenvolvimento do câncer de boca, da faringe, de pulmão, além de muitos outros problemas de saúde, como um infarto do miocárdio e efizema pulmonar. E mesmo todos tendo essa ciência, né, do que o fumo pode causar ao corpo humano, muitas pessoas ainda são insistentes no uso. E é um grande risco para a saúde. Tanto é que nós observamos que nas embalagens de cigarro tem aí o que o cigarro pode causar a cada pessoa, né? Mesmo a pessoa conhecendo os riscos, ainda são insistentes em utilizar e fazer o uso do cigarro. Tem pessoas aí que são viciados, fazem uso do cigarro há 20, 30, 40 anos. Mas não desenvolveu câncer, não desenvolveu problema nenhum e tal, né? A semente, quando você planta, ela não nasce ou vira uma árvore ali da noite por dia. Tem um processo, né? Quando ela cumpre o seu processo, o seu tempo, ela vai estar lá uma semente vai virar uma árvore, frutífera ou não, pode ser uma semente de hortaliça, tem um processo. Da mesma forma, é o uso do cigarro, é o uso das demais drogas. Tem efeitos que são de curto prazo, outros médio prazo, outros longo prazo, né? Outros, né, imediatamente, né? Que nós não podemos falar assim da semente de uma árvore, de uma hortaliça, mas eu quis fazer essa comparação para vocês verificarem que o tempo é que vai gerar os problemas ali, né? Talvez não vai ser no mesmo segundo uso da droga que vai causar ali os transtornos, mas pode ser no próximo minuto, ou nos próximos minutos, nas próximas horas, e assim por diante, certo? Então, tem aí os locais onde produz, né, a plantação aí da planta do cigarro, né, que automaticamente passa por um processo de plantação. Depois da plantação,
né, a colheita, depois da colheita a transformação ali, processo industrial da transformação, depois a embalagem, depois vai, envia aos locais que vende e assim por diante, certo? A cocaína provoca o aumento da produção de dopamina e de noradrenalina, estimulantes cerebrais. A dopamina cria uma sensação de satisfação e, em doses mais altas, de euforia. Os efeitos da cocaína são muito rápidos e intensos. Já é assim mais rápido, intensos, e aí você pode ter próximo a você pessoas violentas, né, pessoas que pode causar sérios transtornos à vida profissional, à vida conjugal, à vida familiar, à vida de parentesco, à vida de vizinhanças, transtorno no trânsito, e, enfim, né? São várias situações em que pode ser alterados ali e ser coisas com sabor bem indesejado, né? A droga causa rápida dependência. Os riscos à saúde são graves e pode levar à morte. Então, é complicado, né? É quando a pessoa fica ali dependente dessas drogas, né? E aí pode levar a pessoa à morte, tanto por violência quanto por transtorno ali dos seus organismos ali, certo? E o efeito químico pode causar diversas situações ali no corpo humano, certo? Então, o ciclista, ele deve, eu vou dizer mais uma vez, promover ali junto ao SESMIT palestras, né? Ou cartazes referente a esses assuntos que é tão atual e tão importante na vida laboral dos colaboradores ali, para que evite-se o uso dessas drogas, certo? E falando da CIPAT, né? A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que cabe diversos assuntos. Um deles é referente a drogas entorpecentes, certo? Drogas que alteram a percepção, chamadas de alucinógenas, né? Elas provocam distúrbios no funcionamento do cérebro, que passa a funcionar de forma desordenada, numa espécie de delírio, certo? São exemplos: cogumelos, LSD, êxtase, MDMA, maconha, haxixe, certo? Então, tem alguns exemplos, né, dessas drogas aí. O cogumelo é um, né? Um exemplo, nasce aí junto à natureza, certo? Aí tem alguns exemplos de outros tipos de drogas em cápsula, né? E assim por diante. E a maconha? A sua substância ativa é o tetrahidrocannabinol, trava-língua essa palavra, tetrahidrocannabinol ou THC, encaixa-se nos receptores destinados a anandamida, outro trava-língua, anandamida, um neurotransmissor que provoca euforia, alteração da memória e hipersensibilidade, outro trava-língua, hipersensibilidade. A maconha pode causar impotência sexual e dependência, além de outros danos à saúde. Então, ó, homens, que faz o uso aí da maconha, cuidado com isso aí, ó. Você pode ficar impotente sexual
e não dar a devida atenção que a sua esposa precisa, certo? Então, muito cuidado ao usar não só a maconha, outras drogas também, pode causar impotência sexual no homem, né? E pode alterar também o ciclo menstrual da mulher, e outras drogas aí não só causar essa impotência sexual e comprometer a esposa e o esposo aí sexualmente falando, como também pode alterar o estado de pressão alta, pressão baixa, dar um derrame cerebral e assim por diante. Tem outras situações que podem causar danos à saúde do usuário aí, certo? Então, aí tem uns exemplos, né? A planta, depois da planta, aí chega-se a o que eu diria, uma pasta, né? Isso é crime, quem cultiva esse tipo de plantação e quem faz a transformação química está cometendo crime, não é autorizado pelo Brasil, certo? Então, cuidado ao cultivar ou comercializar aquilo que é ilegal de acordo à lei brasileira ou de outro país até, entendeu? Isso pode gerar vários problemas para você, como ficar preso, levar você à morte por disputar algum comércio, pode alterar sua saúde, você pode perder sua vida conjugal, sua vida afastar você de seus filhos, afastar você de seus vizinhos, afastar você do seu emprego e dentre outras situações, certo? Estado de abstinência é um conjunto de sintomas de agrupamentos e gravidades variáveis, ocorrendo na ausência relativa ou absoluta de uma substância, após seu uso repentino, prolongado e com altas doses. A abstinência pode ser complicada por convulsões e delírio. Então, essa abstinência pode você estar em estado de convulsões, aquele estado que seus membros começam a movimentar involuntariamente, você não tem essa percepção, você pode estar em algum ambiente, no trabalho, no trânsito, num comércio, andando aí na cidade, você ter esse estado, essa situação de convulsões, cair e ficar seus membros debatendo ali, você bater a cabeça, pode te causar um coma, né? Ficar delirando, andar sem rumo. Então, é por isso a importância que nós, do SESMIT, juntamente à CIPA, promova essas palestras e falem sobre esse assunto, né, sem preconceito, para tentar impedir, né, através de palestras, conscientizando as pessoas, impedir o uso para que as pessoas não cheguem nesse estado de abstinência, que não consegue mais ficar sem o uso das drogas, certo? Overdose é um termo utilizado cientificamente para dominar a exposição do organismo a grandes doses de uma substância química, seja ela um medicamento, uma droga ou outro. Então, pode gerar em seu sistema ali, o seu organismo, né, um estado de overdose. E que chegou nessa parte, o tratamento é mais pesado e chegou nessa situação, você já praticamente está longe da sua família, longe do seu emprego, longe da vizinhança, longe da sociedade, e aí é contar com a ajuda de Deus e tentar levar para o tratamento, e o tratamento pode ser demorado e tal. Esse termo é cientificamente para denominar a exposição do organismo. Já está muito exposto, né, a grandes doses de substâncias químicas, e aí te complica a sua vida, meu amigo. Então, o cipista, vamos nós, né, tentar, através das palestras, conscientizar os colaboradores das empresas, seja empresas administrativas, operacionais, aliás, né, áreas administrativas, operacionais, seja da indústria da construção civil ou indústria automobilística, ou
comércio, né? Tem que se ter essas palestras e relatar sobre esses assuntos diversos, certo? Bom, com o conhecimento que a humanidade detém hoje, não é possível saber antes de ter contato com a droga se a pessoa vai ou não tornar um dependente, certo? Então, assim, não é possível nesse momento verificar se vai ser dependente ou não da droga. E por isso que se recomenda que as pessoas não aceitem o primeiro convite, não experimente. O primeiro convite é complicado. Alguém vai sempre chegar assim, você é diferente, você é pacato. E quando fala para adolescente, nossa, você tem que experimentar. Seu pai e sua mãe não vai saber, você é mariquinha, e vem com aqueles termos, né, desafiando as pessoas. Mas a hora que a pessoa ficou dependente dessas drogas, a vida vai transformar. Não vai ser mais uma pessoa como era antes, certo? A vida vai sofrer alterações, tais como afastamento da família, involuntário ou voluntariamente, né? Correções e mais correções, aplicações e mais aplicações de penalidades, principalmente quando se trata de adolescentes. Se a polícia, a lei pegar vocês utilizando, né, essas drogas, podem dar para vocês aí complicações de detenção, pagar multas, né, responder processos e assim por diante, certo? É importante ressaltar que a droga tem um custo e muitos dependentes não têm condições. Lembre-se disso. As condições financeiras para adquiri-las sempre. E pode entrar no mundo da criminalidade. Ou seja, como que você pode entrar no mundo da criminalidade? Você compra, adquire, eles te vendem ali sem você pagar no momento. Depois você tem que levar o dinheiro. O que pode acontecer? Não levou o dinheiro? Eles são cruéis. Te dou o prazo. Ao prazo venceu, você não pagou, paga com a vida. E aí você que não quer pagar com a vida, passa a tirar as coisas de dentro de casa, certo? Tirar as coisas de dentro de casa, as coisas que pertencem aos pais, né? Já não levam a vida normal, porque vou tirar um celular que não é meu, vou vender para pagar a droga para eu não perder a vida. Vida ficou anormal. Vou pegar ali um celular do pai ou da mãe, computador, uma ferramenta para vender para me pagar a droga, que a minha vida eu não posso perder ela. Então, lembre-se dessa situação. O mundo do crime é cruel. Ou você perde a vida, ou você passa a ser criminoso, passa a roubar, passa a matar. Então, já não tem uma vida normal. Então, é um conselho em que deve-se orientar os adolescentes, orientar as crianças, orientar os de meia idade a não fazer o uso das drogas, porque se tornou dependente ali, a situação não fica brinquedo, né? Além disso, a situação de ilegalidade de algumas drogas faz com que estejam associados a elas outras atividades ilegais e prejudiciais, como exploração de menores, tráfico ilegal de armas de fogo, assassinatos e outras formas de violência, certo? Saiba como agir nas emergências. Aprenda a conhecer os sintomas de overdose, que é intoxicação aguda, e saiba o que fazer quando uma pessoa exagerou no uso de drogas e pode estar precisando de sua ajuda. Aliás, a nossa ajuda, ela começa por aqui, por palestras, conscientização, panfletos, cartazes, colocar nos quadros de avisos das empresas, tentar ali colocar, né, aquelas mensagens que conscientizam as pessoas com o risco de perder a família, perder o emprego, perder a saúde,
o afastamento de vizinhos, afastamento dos familiares, dos parentescos. A nossa ajuda começa por aqui, né? Começa dando treinamento, palestras, conscientizando, né? Então, através desse treinamento, eu quero conscientizar os ciclistas que trabalhem firme sobre isso, para que nós não venhamos ter pessoas da nossa família, colegas de trabalho, parentes, vizinhos, sendo alteradas suas vidas negativamente por conta do uso das drogas. Conheça os sintomas: perda da consciência, coma ou sono repentino ou profundo, né? Então, que perdeu a consciência, estado de coma ou sono repentino e profundo, tem que verificar o que está acontecendo aí, que possivelmente pode ser os sintomas de drogas. Conduzir ao médico, né? Quem tem adolescente, crianças ou pessoas aí de meia idade ou mais que faz o uso, né, de drogas, ou possivelmente o sono pode estar profundo, né? Leva para o médico para verificar o que é, certo? Respiração lenta ou curta ou parada da respiração, sem pulso ou pulso fraco, lábios roxos, convulsões, movimentos involuntários, desmaios, palpitação, taquicardia, dor no peito. Esses aí são sintomas de possivelmente alguém que está drogado, certo? Sabe o que fazer? Chamar o resgate ou ajuda médica para emergências imediatamente, certo? Nunca deixe a pessoa sozinha, deixe a pessoa de lado, tenha certeza de não haver comida ou vômito na garganta, porque isso aí pode impedir passagem de ar, ele engasgar e se afogar com o seu próprio vômito, com a comida que está voltando, certo? Afaste o queixo do peito, ou seja, estender ali o queixo para deixar as vias aéreas, né, respiração passar normal sobre as vias aéreas, certo? Sobre a garganta, para não obstruir nenhuma passagem de ar. Nunca dê outra droga para combater o efeito, de maneira nenhuma, não façam isso. Nunca ponha nada na boca da pessoa, incluindo água ou medicamentos, não pode. Isso aí pode ele engasgar e afogar. No máximo que você pode tentar colocar um pedaço de pano sobre a parte de cima da boca, para deixar a boca aberta e sair possíveis líquidos, até mesmo vômito, comida. Se a pessoa estiver tendo uma convulsão, segure sua cabeça, não deixe bater, certo? Com cuidado para não bater no chão ou em algum móvel, porque aí bateu a cabeça pode aumentar a gravidade ali do problema, certo? Então, são situações em que podemos agir em caso de emergência, seguir esses exemplos, essas situações que foram citadas. Pessoal, vida normal é uma vida consciente, é uma vida que você consegue raciocinar, consegue trabalhar com qualidade, consegue ter uma vida conjugal com qualidade, uma vida de ser pai ou mãe com qualidade, certo? Dirigir conscientemente, conduzir uma bicicleta ou uma moto conscientemente, operar uma máquina conscientemente, elaborar laudos, relatórios, planilhas conscientemente, ter aquele bate-papo com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com seu cônjuge, curtir ali uma partida de futebol, ir a um culto para ser ofertado a Deus, uma pescaria. Isso é vida com qualidade, né? Curtir a natureza, ir ao shopping, certo? Fazer o que você gosta conscientemente, né?
lembre-se, o cipista, ele trabalha em conjunto com o SESMIT. Por isso a importância de orientar e alertar vocês cipistas sobre esse tema tão importante, que é combate às drogas entorpecentes, certo? Então, terminando já esse vídeo, né, referente a esse tema, tem aqui uma mensagem. Quem toma a decisão de não usar drogas, legais ou ilegais, está optando por uma vida mais saudável. E lógico que é mais saudável. E por outros tipos de prazer, além de ajudar na construção de uma sociedade menos violenta. Observe, quem está sob efeito de álcool e drogas, como que eles são violentos verbalmente e fisicamente falando, né? Então, é muito importante que tenhamos a devida atenção sobre esse tema, que é essencial anualmente nas empresas. Por que não mensalmente, né? E por que não, talvez semanalmente? Se não for possível semanalmente, quinzenalmente. Se não for possível a cada 15 dias, que seja mensalmente, né? Se não for possível mensalmente, que seja a cada 3 meses, que o assunto seja abordado, ok? Então, vamos terminar aqui esse vídeo. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal quem não é inscrito. Ajuda nós aí a divulgar esse trabalho tão importante que é de segurança e saúde no trabalho, certo? E esse assunto da CIPA. Se inscreva aí no canal, dá aquela ajuda do Reinaldo aí. Abraço para vocês todos, até a próxima, fui!